Bom, vamos começar a nossa 11ª aula, onde nós vamos continuar abordando o tema variáveis. Então, nós estamos no nosso curso de Pascal, Pascal não, né? Lazarus, né? Estamos no curso de Lazarus, tudo bem? Então é o nosso curso de Lazarus, certo? No nosso curso de Lazarus, essa é a nossa aula de número 11, tudo bem? E nós estamos estudando o assunto variável, tá? Nessa aula de Lazarus, nós vamos abordar primeiro, a primeira coisa que nós vamos abordar é como criar uma variável. Como criar uma variável, tá? Em segundo lugar, nós vamos ver como atribuir um valor para a variável. Tudo bem? Então, como criar uma variável, como atribuir um valor para a variável. Então, basicamente, o nosso objetivo, né, vai ser essas duas coisas: como criar uma variável e como atribuir um valor para uma variável. E terceiro, quais são as regras que devemos obedecer na criação de variáveis. Tudo bem? A primeira coisa, então, que nós vamos nos preocupar é como eu vou criar uma variável. Então, a primeira coisa que nós vamos... para criar uma variável, então, criando variáveis, né? Criando variáveis. Eu só posso criar uma variável se eu usar uma palavra reservada da linguagem Pascal. Essa palavra reservada é a palavra var. Ou seja, sempre que eu for criar uma variável, eu preciso colocar a palavra var, tá? Então, toda vez que eu for criar uma variável, é necessário, né, colocar essa palavra reservada da linguagem Pascal, tá? Uma outra coisa muito importante quando você for criar uma variável é que você tem que usar sempre, você tem que sempre ter um identificador. Esse identificador que eu tenho que colocar, ele vai... a palavra já está dizendo, é um identificador. Ele vai, por exemplo, vai ser um nome, né? Vai ser um nome atribuído à variável. Toda vez que eu for manipular aquela variável, eu vou manipular a variável através do nome dela. Uma outra coisa que sempre nós vamos precisar nós vamos precisar dos dois pontos, tá? Então, os dois pontinhos, a função dos dois pontinhos é separar o identificador. A função dos dois pontinhos é separar o identificador do tipo da variável. Tá? A outra coisa importante que eu sempre vou ter que colocar é o tipo da variável, né?
Essa variável, ela é de que tipo? Essa variável, ela é de que tipo? Por exemplo, ela é do tipo integer, que permite armazenar números inteiros. Ela é do tipo double, que permite armazenar números decimais. Ela é do tipo string, que permite armazenar textos. Ela é do tipo boolean, que permite armazenar valores lógicos, tá? E, por último, sempre que eu for definir uma variável, eu vou precisar do ponto e vírgula. Ou seja, o ponto e vírgula no Pascal, ele vai me identificar o fim de uma instrução. Ou seja, ele identifica o final de uma linha de código que eu estou passando para o computador. Sempre que eu quero identificar que eu terminei de passar uma instrução no Pascal, sempre que eu terminei uma linha de código, eu preciso colocar quem? Eu preciso colocar o meu ponto e vírgula. Então, como é que fica? Vai ficar da seguinte forma. Criando variável. Criando variáveis. Primeiro, então, o que nós temos que colocar? Primeiro, você vai colocar a palavra reservada. Você vai colocar a palavra reservada var. Tudo bem? O var ele não precisa de ponto e vírgula. Logo em seguida, você vai colocar o identificador da variável. Você vai colocar o identificador da variável. Tendo colocado o identificador da variável, você vai colocar dois pontinhos. Porque sempre que você coloca o identificador, depois você coloca os dois pontinhos, obrigatoriamente, agora você tem que dizer o tipo da variável. Qual é o tipo da variável que você está criando? Tudo bem? E toda definição de uma variável, ela sempre vai terminar com um ponto e vírgula. Então, eu vou ter um identificador. Para eu separar o identificador do tipo, eu coloco dois pontos. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que informar qual é o tipo da variável. E eu sempre termino com ponto e vírgula. Tudo bem? Então, vamos então agora fazer um exemplo, certo? Vamos fazer um exemplo. E nesse exemplo, tá? Eu coloco primeiro var, tudo bem? E aí eu vou criar as variáveis, por exemplo, nome, aluno, a variável nome aluno, aqui nome aluno é meu identificador, eu tenho que separar por dois pontinhos. Ela vai ser uma variável do tipo string, porque ela é do tipo texto, e eu termino com ponto e vírgula. Eu quero também uma variável para armazenar a idade do aluno. Então, eu escrevo qual vai ser meu identificador. Meu identificador vai ser idade e vai ser do tipo integer, porque eu vou armazenar um número inteiro. Uma outra variável que eu vou querer é a variável peso. Então, eu coloco o identificador peso e eu coloco a minha variável do tipo peso, ela vai ser do tipo double. E logo em seguida, eu vou criar uma variável altura, que também vai ser do tipo double. E eu vou criar uma variável sexo do tipo boolean. Se vocês observarem, eu comecei colocando var, tudo bem? Que é uma palavra reservada da linguagem Pascal para que eu possa informar o Pascal que agora eu vou definir variáveis, tudo bem? Eu coloquei aqui, por exemplo, esse pessoal todo aqui são os identificadores das variáveis. Eu sempre vou usar dois pontinhos. Os dois pontinhos é para separar o identificador do tipo da variável. Aqui eu vou ter os tipos das variáveis. E eu vi que eu esqueci ali de colocar o meu ponto e vírgula. E toda instrução na linguagem Pascal, ela
sempre vai terminar com ponto e vírgula. Tudo bem? Tá? Então, eu criei as minhas variáveis, tá? Então, ao escrever isso daqui, o compilador do Pascal, ao executar isso daqui, e depois quando ele fizer a linkagem, na hora que eu executar esse programa, ele vai reservar espaços na memória do computador, aonde ele vai colocar, ele vai rotular esses espaços, ele vai montar uma tabela na memória do computador, aonde ele vai associar o endereço da memória do computador a esses nomes. Nome aluno, então o computador vai identificar que ele vai armazenar um texto ali. Idade, ele vai armazenar um número e assim sucessivamente, tá? Agora nós vamos ver qual seria o segundo objetivo da nossa aula, é como atribuir um valor para a variável. Então nós vimos, por exemplo, que para você separar o identificador do tipo, a gente usa 2 pontos. Então agora nós vamos conhecer, né? Nós vamos ver agora como atribuir um valor para a variável. Então deixa eu escrever aqui, né? Deixa eu ver como que eu fiz. Vamos ver aqui, ó, 2, né? Atribuindo um dado. Quando eu falo dado, eu estou querendo dizer um valor para a variável. Tudo bem? E quando eu estou atribuindo um valor para uma variável, o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu tenho uma variável na memória do computador. Essa variável, ela tem um identificador, essa minha variável, ela tem um identificador, vamos imaginar que o identificador, se a variável seja x, e eu quero colocar dentro dessa variável, por exemplo, essa é uma variável do tipo integer, então eu quero colocar o valor, por exemplo, 37, então eu quero pegar o valor 37 e eu quero colocar dentro dessa variável. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, eu tenho que ter uma seguinte ideia. Eu sempre do meu lado esquerdo, fica quem recebe. Tá? E do lado direito, quem fornece. Então, aqui no caso, eu tenho quem vai receber. Quem vai receber aqui no caso é a variável x. Então, a variável x, eu vou indicar uma setinha com a ponta apontando para lá, para indicar que ela vai receber o quê? Ela vai receber o valor 37. Tudo bem? Então, x, o que x acontece com x? X vai receber, tá? X vai receber o valor 37. Então, eu vou colocar o valor 37 dentro dessa caixinha. Mas como é que eu faço isso na sintaxe do Pascal? Como eu atribuo, né? Como atribuir um valor usando a sintaxe da linguagem Pascal, né? Da linguagem Pascal. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou ter um operador. Eu tenho, né? Então, peraí. Temos, né? Temos um operador de atribuição. Tá? Temos um atribuidor de atribuição. E esse operador de atribuição na linguagem de Pascal é o 2 pontos seguido do sinal de igual. Então, esse carinha aqui, ó, 2 pontos seguido do sinal de igual, é o meu operador de atribuição na linguagem Pascal. Então, como que ficaria a sintaxe? A minha sintaxe, como é que eu faço isso? X recebe 37. Então, eu vou ter uma instrução no Pascal,
tá? Eu vou ter uma instrução no Pascal, que seria da seguinte forma: x recebe, tá? É o meu operador de atribuição, recebe o quê? 37. Como isso daqui é uma instrução, e eu só quero que aconteça isso, ou seja, a variável x vai receber o valor 37, então eu coloco ponto e vírgula para indicar que terminou. Então, nesse caso aqui, o meu x ele está recebendo. E ele está recebendo o quê? Esse dado. E esse carinha faz o que na história? Ele atribui. Tudo bem? Então, ficaria mais ou menos assim. Então, vamos imaginar como é que ficaria esse pedacinho aqui, né? Então, vamos ver agora. Como é que eu faço a atribuição? Quais são as regras? Não, vamos continuar ainda no número 2. No número 2, né? Então, vamos ver agora, vamos juntar tudo, né? Então, como definir e atribuir valores para as variáveis no Pascal. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma, tá? Em primeiro lugar, todo programa no Pascal, ele começa com a palavra reservada program. Então, eu tenho que escrever program, tá? Program é programa. Todo programa, ele precisa ter um nome. Qual vai ser o nome do meu programa? O nome do meu programa vai ser, por exemplo, né? Vai ser teste. Teste 1. Tudo bem? E todo programa, toda instrução, essa é uma instrução, então ela vai terminar com ponto e vírgula. Tudo bem? Aí eu vou usar a palavra reservada var para fazer com que o Pascal entenda que eu vou, a partir desse momento, eu vou criar variáveis. Então, agora eu vou vir, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas variáveis. Então, eu vou colocar os identificadores, nome, aluno. O outro seria a idade desse aluno. A outra seria o peso. Outro seria a altura desse aluno. E aí, eu tenho que atribuir o quê? Eu tenho que atribuir, colocar os tipos, né? Então, sempre que eu coloco um identificador, eu coloco 2 pontinhos, porque agora eu vou colocar os tipos das minhas variáveis. E os tipos, por exemplo, vai ser nome aluno vai ser do tipo string, idade vai ser do tipo integer, peso vai ser do tipo double, e altura também vai ser do tipo double. E toda a instrução da linguagem Pascal termina com um ponto e vírgula. Agora eu preciso, olha só, agora eu preciso atribuir os valores. Então, uma coisa é definir a variável, ou seja, eu estou reservando um espaço na memória para essas variáveis. Agora, eu vou atribuir um valor para essa variável. Então, eu coloco aqui o begin. Então, eu vou colocar begin, tudo bem? E todo begin sempre vai terminar com um end, tá? E nesse caso aqui, esse end vai terminar com ponto final, porque o meu programa ele terminou aqui, certo? Então, ele vai terminar com ponto final aqui, tá? E agora, eu vou fazer as minhas atribuições. Então, eu sei que
como que é mesmo? Então eu vou colocar aqui nome aluno. Opa, escrevi nome aluno, certo? O outro é o que mesmo? É idade. O outro é peso. E o outro é altura. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir. Se eu vou atribuir, agora eu uso o operador de atribuição, que é dois pontinhos igual. Dois pontinhos igual o quê? Agora eu vou atribuir um valor. Então, no caso, nome aluno, eu vou atribuir o nome de Pedro Lobato. Certo? A idade do Pedro vai ser 27 anos. O peso dele vai ser 68,5 pontinho, né? Separador decimal para o idioma inglês é ponto. E a altura dele é 1,73 metros de altura, ou seja, 1,73 metros de altura. E, para terminar, toda a instrução no Pascal, ela vai sempre terminar com um ponto e vírgula, certo? Sempre vai terminar com um ponto e vírgula. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho meu programa, né? Eu vou ter um programa. Esse meu programa, ele vai fazer o quê? Ele tem sempre que obedecer uma certa sintaxe e ele sempre vai ter que obedecer algumas regras. Por exemplo, eu sempre vou ter que usar, sempre que eu quero identificar um programa, eu tenho que colocar a palavra program. E sempre vai começar com essa palavra. Toda vez que eu quero criar variáveis, eu vou começar com a palavra var. Então, para definir as variáveis, eu uso var. Já para fazer a inicialização das variáveis, elas têm que estar entre um begin e um end. Tudo bem? E aqui eu tenho o nome do aluno, eu estou atribuindo o valor, o dado Pedro Lobato para a variável nome aluno. Eu estou atribuindo o valor 27 para a idade, eu estou atribuindo o valor 68,5 para peso e 1,73 para a altura. Certo? Tudo bem? Então, ainda falta o nosso item 3, que seria quais são as regras, né? Quais são as regras que devemos obedecer na criação de variáveis, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Então vamos só fazer uma pequena revisão. Como é que eu crio variáveis? Para criar as variáveis, eu sempre vou precisar da palavra, eu sempre vou precisar do quê? Eu vou precisar da palavra var, tudo bem? Toda variável para ser criada, então eu tenho que começar com var. Preciso colocar um identificador, preciso colocar os dois pontinhos, separando o identificador do tipo. E como eu estou criando uma instrução, toda a instrução no Pascal termina com ponto e vírgula, certo? Aí, eu uso a seguinte sintaxe, né? Var, o identificador, dois pontinhos, o tipo da variável e sempre termina com ponto e vírgula. Então, aqui está um exemplo onde eu estou criando algumas variáveis. Como é que eu atribuo o valor para uma variável? Então, eu tenho uma variável que vai receber um certo valor. Então, primeiro vem quem recebe, depois eu coloco quem fornece. Então, essa setinha indica o sentido. Quem recebe vem primeiro, quem fornece vem depois. E aí, o que acaba acontecendo? O Pascal, ele tem um símbolo, ele tem um operador de atribuição e ele representa o quê? Ele representa que você vai estar passando o valor, um certo valor de um dado, para dentro de uma variável. Então, como é que eu escrevo isso? X, dois pontos, igual 37, ponto e vírgula. Ou seja, significa que o valor 37 será armazenado na posição de memória que eu identifiquei como X. Tudo bem?
E aí, aqui um exemplo, onde eu estou criando um programa, estou definindo as variáveis e estou atribuindo valores para essas variáveis. Tudo bem? Então, nós vamos parar por aqui, né? Fim dessa aula. E a gente continua numa próxima aula. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos parando por aqui.